Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e em mais um episódio da série Dissertando, que é uma série que tem como objetivo fugir daquilo que eu chamo de dogmatismo jurídico penal. Vamos falar hoje sobre as agências de criminalização secundária, em específico sobre a polícia, com o seguinte questionamento: o que leva jovens suburbanos a sonhar com a farda? Para essa conversa, contamos com o geógrafo, mestre e doutor em antropologia, Eduardo de Oliveira Rodrigues, que fez uma pesquisa a respeito desse tema, desta questão, ao qual resultou no trabalho chamado Sociedade dos Esquemas, uma etnografia sobre os candidatos à carreira policial militar no subúrbio carioca. Trabalho esse defendido no ano de 2022 na Universidade Federal Carioca. Para essa conversa, contamos também com o intermediador Felipe Silveira, que vai conduzir essa entrevista. Então espero que você aproveite mais esse episódio da série Dissertando. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Dissertando, um projeto da Arena Sociológica, realizado pelo Laboratório de Sociologia de Direito da Universidade Católica de Pelotas, em parceria com a INCT-INEAC, a Universidade de Vila Velha, a Exulpar, a Universidade Federal do Paraná e o podcast Conversa Criminal. Aqui a proposta é abrir o espaço para que jovens pesquisadores, pesquisadoras compartilhem suas pesquisas recém-defendidas, dialogando suas trajetórias, descobertas e desafios. Hoje, no nosso segundo episódio do Dissertando, temos a honra de receber o Eduardo de Oliveira Rodrigues, que ele vai conversar com a gente sobre a sua pesquisa desenvolvida no programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Fluminense. Olá, Eduardo, tudo bem? Primeiramente, gostaria de te agradecer a sua participação e dizer que estamos extremamente felizes em te receber aqui. Gostaria que você realizasse uma breve apresentação e conte um pouco sobre quem é o Eduardo, a sua trajetória acadêmica, qual a sua graduação, qual a sua formação inicial, quando o Eduardo foi se encontrar em um programa de pós-graduação em Antropologia e como se situa atualmente como pesquisador. Obrigado, Felipe. Pessoal, boa noite a todo mundo que está assistindo, Felipe, os organizadores do Dissertando. É um prazer estar aqui, agradecer muito o convite, estar participando desse programa com vocês e, sobretudo, para divulgar o nosso trabalho, né? Como você adiantou muito bem, Felipe, eu sou um recém-doutor, né? Eu defendi minha tese no programa de pós-graduação em Antropologia da Federal Fluminense em 2022 e, desde então, eu tenho tentado divulgar meu trabalho na medida do possível, participando de mesas, de GTs, publicando alguns artigos, e a minha tese agora também ela deve virar um livro que deve sair, eu só não sei quando, pela editora Ortografia, na coleção Conflitos, Direitos e Sociedade, e enfim, o livro saindo, vocês vão poder acompanhar melhor um pouco essa que eu venho fazendo ao longo dos últimos anos, que culminou com essa minha defesa do doutorado. Bom, como eu disse, eu tenho doutorado em antropologia, mas eu não sou antropólogo de ofício, de formação básica. Eu tenho minha graduação, o bacharelado e licenciatura em Geografia pela Federal do Rio de Janeiro, e o meu mestrado também em Geografia. Eu tenho uma trajetória que hoje em dia que ainda paga grande parte do meu salário na educação básica de ensino. Eu sou professor do Colégio Pedro II, vinculado ao Departamento de Geografia. Só que nessa instituição eu também trabalho no ensino superior. O Colégio Pedro II, para quem não sabe, é um IFE, é um Instituto Federal. A gente tem uma ação na educação básica e também no ensino superior, no caso, no campus onde eu trabalho, no curso de formação de professores, que é no bairro de Realengo, uma área de periferia na zona oeste do Rio de Janeiro. E esse ano eu também me credenciei ao programa de pós-graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense, onde lá eu estou trabalhando mais na área, enfim, de estudos mais ligados à antropologia, sobretudo com esse recorte ligado à administração institucional de conflitos. E eu tive eu comecei meu doutorado em 2017, na antropologia, e essa mudança, na verdade, de rumos da minha carreira, ela se deu muito pelo meu interesse no campo da segurança pública e da justiça criminal, uma vez que a geografia, pelo menos no Brasil, não é que não existam pessoas que trabalhem com os temas ligados à segurança, violência, crime, polícia, etc., mas eu tinha pouca interlocução
né, nessa área específica na geografia. E aí, depois de terminar meu mestrado, eu decidi dar um passo atrás, eu comecei a fazer uma segunda graduação na própria Universidade Federal Fluminense, no Programa de Segurança Pública e Social, onde eu conheci uma série de professores que integram a rede do NCT-ENEAC, da qual eu também faço parte, né, assim como alguns membros também que organizam esse programa aqui, como no caso aqui na TOM. E no programa, no bacharelado de Segurança Pública, eu conheci uma série de professores, entre eles o professor Lênio dos Santos Pires, que foi meu orientador de tese, onde, né, no ano de 2016, ele me convidou para começar a fazer parte das reuniões do LAESP, o grupo de pesquisa que é coordenado por ele, e também da rede NCT-ENEAC. E, né, nessa segunda fase da minha socialização acadêmica, eu acabei decidindo mudar de área, porque eu já estava, né, assim, eu acabei começando a ter contato com maior intensidade aos textos da antropologia, me encantei, né, sobretudo pela teoria antropológica, e acabei desenvolvendo uma tese ligada, não que eu tenha deixado de ser geógrafo ou de deixar a geografia de lado, né, mas a antropologia ela também se nutre desse encontro, dessa devoração com outras ciências também. Eu acho que minha tese é um pouco um retrato, né, uma polaroid desse momento meu, dessa transição da geografia para a antropologia, que eu levo isso para a minha formação, não tem como ser diferente. Mas eu acho que é uma composição bastante interessante, assim, sobretudo para trabalhar com os temas que a gente geralmente desenvolve nas nossas pesquisas. Pois bem, então, Eduardo, é sobre exatamente isso que a gente queria falar e conhecer um pouquinho, tá? A gente quer conversar um pouquinho contigo sobre a tua tese, que se denomina Sociedade dos Esquemas, uma etnografia sobre os candidatos à carreira militar no subúrbio carioca. E em relação sobre a tua trajetória na tese, eu lembro que dentro da tua tese ela se divide em 2 momentos distintos, né? Um deles dentro do cursinho preparatório, com o cotidiano dos candidatos, onde tu cita bem que tu apresentas que a tese são com os candidatos, os professores, principalmente como foi o teu cotidiano no cursinho, em sala de aula, como professor de geografia, né, que é a tua formação base, e na segunda parte que tu denomina os lugares de polícias, né, ou no caso os enredos nativos, onde deixam a sala e dominam o cotidiano dos candidatos, com a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor esses lugares onde a territorialidade policial não é percebida, ou seja, apenas através da presença formal dentro do batalhão de polícia, viaturas ou agentes fardados. Como foi um pouquinho sobre a tua trajetória em relação a isso? Conte um pouquinho para a gente. Então, Felipe, como você bem colocou, a minha tese ela se divide em 2 momentos, sobretudo pela maneira como o meu trabalho de campo ele foi construído, né? Acho que é importante dizer de início que eu entrei no doutorado em 2017, comecei a fazer disciplinas, e eu tinha como, digamos assim, objetivo inicial fazer um trabalho onde eu procurasse compreender alguns tipos de diagnósticos feitos sobre as polícias, sobretudo em relação a problemas ligados à violência policial, militarização, etc., tentando seguir um pouco essa ideia do ethos guerreiro, da militarização da polícia, através de uma pesquisa multissituada que pegasse, né, o recruta que entrava na academia de polícia no momento praticamente inicial da formação dele e acompanhar esse cara ao longo da academia até quando ele saísse de lá e virasse, de fato, policial militar nas ruas. Só que esse meu projeto inicial, meu ponto inicial, ele acabou não podendo ser operacionalizado por uma série de questões. Felizmente, eu coloco hoje em dia, porque isso me abriu a possibilidade de fazer um outro tipo de pesquisa. Mas o gargalo principal foi pelo fato de a gente estar vivendo, não que a gente tenha parado de viver esse momento, muito pelo contrário, né? Mas o ano de 2018 foi quando eu comecei a dar entrada na papelada para fazer meu trabalho de campo dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi um momento que acho que todo mundo aqui lembra de eleição no âmbito do governo federal, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e no caso do Rio de Janeiro em específico, do governador Wilson Witzel, né, que depois foi impeachmentado, né, ele perdeu o cargo dele de governador, foi substituído pelo Cláudio Castro, que é o governador do estado do Rio, até os dias atuais. E naquele momento, assim, no ano de 2019, que foi o primeiro ano de mandato, tanto do Bolsonaro quanto do Witzel, a gente percebia claramente um fechamento muito grande das polícias em si, né? A gente tem, na verdade, todo mundo que pesquisa a área de segurança pública, fazer trabalho dentro das polícias é sempre um desafio muito grande, né? Porque as polícias elas têm uma dimensão política do trabalho da polícia que é muito, muito importante. E, em certos momentos, as polícias estão muito mais fechadas à penetração da própria academia, né? E 2019 foi esse ano, né? Eu dei entrada com uma papelada para fazer essa pesquisa. Pra você ter uma ideia, assim, o meu processo ele sumiu 2 vezes dentro da própria burocracia da Polícia Militar do Estado, ninguém sabia ao certo onde estava o meu processo.
eu não consegui acesso ao campo, eu acabei conseguindo esse acesso ao campo, mas já no final de 2019, início de 20, no momento que eu já tinha iniciado o meu campo junto aos candidatos. Mas o que aconteceu? Diante dessa dificuldade de adentrar a Polícia Militar, eu comecei a tentar pensar em outras alternativas para construir meu campo, que é o que todo mundo que faz mestrado, faz doutorado, em algum momento tem que pensar na construção desse trabalho de campo. É um dilema que todo mundo passa por isso, né? E uma questão que começou, que já estava na minha cabeça há algum tempo, mas começou a ganhar uma certa maior maturidade diante dessa dificuldade que eu estava tendo para acessar as instituições de polícia militar, foi tentar pensar em quem são esses caras que estão não dentro da polícia, mas querendo entrar para a polícia, né? E aí eu me vali muito da minha própria experiência como professor da educação básica de ensino, porque vários estudantes meus que foram alunos egressos de escolas públicas da região metropolitana do Rio, sobretudo que são sujeitos periféricos, né, não brancos, moradores de periferias pobres e favelas, foram caras que, na minha trajetória enquanto professor, eles me narraram muitas vezes o interesse em se tornarem militares ou policiais militares. E esses caras, assim, eles não eram, na verdade, como é que eu vou dizer, sujeitos, páginas em branco que estavam ali prestes a serem escritas pelos rituais de formação policial. Muito pelo contrário. Eles eram sujeitos que tinham uma noção muito clara do que a Polícia Militar do Rio de Janeiro ela faz nas ruas, ou pelo menos uma representação disso, muito informada pela própria forma como a Polícia Militar ela atua nas ruas de uma cidade como o Rio de Janeiro. E aí, na verdade, eu comecei a pensar em como é que seria, na verdade, trabalhar com esses caras que não estavam ainda na Polícia Militar, mas que, de certa forma, eles tinham essa vontade de querer entrar para a polícia. E aí, a ideia dos cursinhos ela veio como um lugar possível de fazer meu trabalho de campo, né? E embora, na verdade, o ano de 2018, 2019, as polícias elas estavam fechadas em si para a entrada de outros pesquisadores, o campo dos cursinhos ele estava muito, digamos assim, estimulado naquele momento. Uma vez que, né, mesmo você não tendo nenhum concurso aberto para a Polícia Militar naquele momento, a simples eleição do Bolsonaro e do próprio Witzel no Rio de Janeiro ela estimulou muito a expectativa de que você abrisse novos concursos. Então você começou a ter uma porrada de turma aberta em cursinhos preparatórios, oferecendo esse tipo de formação para as pessoas que estavam interessadas. E como acontece não só no Rio, mas em todo o Brasil, você tem um mercado voltado para a construção dessas carreiras públicas, né? Para a magistratura, para a burocracia fiscal e, obviamente, para as polícias também, seja ela federal, civil ou estadual. E aí eu consegui, na verdade, com um colega, né, que ele é um coordenador de um curso importante aqui do Rio de Janeiro, a minha inserção nesse campo, né, nesse cursinho preparatório para a prova da Polícia Militar, onde meu papel no curso ele não foi um papel de professor de início, eu era um cara que estava sentado na cadeira assistindo a aula junto com os meus colegas de classe, que eram os candidatos à prova da Polícia Militar, mas é óbvio que conforme a nossa relação ela foi se estabelecendo no campo, eles souberam que eu sou formado em Geografia, estava fazendo doutorado em Antropologia, tinha uma noção também de algumas áreas ligadas ao direito, mas sobretudo ligada à questão mais voltada para o debate sobre direitos humanos, etc. E isso, na verdade, é um conhecimento que eles tinham interesse também, porque era algo que caía na época na prova deles para entrar para a Polícia Militar. Então, o meu papel no trabalho de campo, nessa observação participante que eu comecei a construir, foi de ser uma espécie de tutor informal desses caras para o concurso. Eu comecei a me encontrar com eles, né? A gente ia para o shopping para fazer grupo de estudos. De vez em quando eles me mandavam uma mensagem no WhatsApp para perguntar se tinha algum filme que eles indicavam que eles poderiam ver, que poderia tratar de um tema que poderia cair na redação. Eles traziam questões para eu fazer resolução. Enfim, uma série de coisas ligadas à preparação de estudos deles, né? E, obviamente, ao longo do tempo, você começa ali como um cara que é mais afastado, na figura de um antropólogo, um pesquisador ou alguém que simplesmente está querendo escrever sobre a polícia e você acaba se transformando em alguém próximo desses caras, né? Eu consegui estabelecer com alguns deles uma relação de muita proximidade naquele momento específico do meu trabalho de campo. E aí, essa proximidade com alguns desses candidatos, né, com algumas dezenas desses candidatos, que na minha tese eu trabalho com 9 deles, né, mas na segunda parte da tese que eu aprofundo essa relação são, na verdade, 5, eu comecei a conhecer melhor como é que era a vida desses caras fora do ambiente do cursinho, que é onde eu passei aí grande parte do meu trabalho de campo. E eu comecei a conseguir circular com esses caras, sobretudo pelos seus lugares de moradia, né, indo na casa deles, nos locais de trabalho, onde esses caras trabalhavam, e sobretudo nos lugares de lazer, né, jogando bola com eles, indo para jogo de futebol, tomando uma cerveja, indo, sei lá, para bordel,
indo para a praia, e uma série de lugares, por exemplo, que esses caras frequentavam no seu cotidiano, como qualquer jovem na cidade do Rio de Janeiro, morador de áreas periféricas, né? E nesses lugares que eu circulei junto com esses caras, eu comecei a perceber que a polícia militar estava presente ali de várias formas, sobretudo porque esses caras, mesmo antes de entrarem na polícia, eles já estavam inseridos em várias redes que eram articuladas, de certa forma, por policiais militares, né? Muitos desses caras, por exemplo, eles tinham parentes que eram policiais militares, né? Pai, tio, primo, ou muitas vezes relações de vizinhança. O cara morava numa área, por exemplo, que tinham muitos policiais próximos, né? Ou o cara, por exemplo, ele era alguém formado, ou às vezes nem formado como vigilante patrimonial, mas o cara trabalhava numa firma legal ou ilegal que era comandada por um policial. Então, esses caras já tinham um contato muito próximo com a polícia militar, mesmo sem estar dentro da polícia militar, né? E nesses lugares que eu trabalhei com esses caras, a minha segunda parte do trabalho de campo, eu acabei chamando de lugares de polícia, por quê? Porque, embora a polícia não tivesse ali formalmente caracterizada como alguém uniformizado, com alguém que estava na viatura, alguém que estava ali exercendo o seu papel de polícia enquanto instituição, esse cara estava ali exercendo o papel social dele enquanto o policial que, mesmo não estando de serviço formalmente, ele ainda era, assim, um policial militar e que tinha algum tipo de influência na forma como aquele espaço de moradia, de trabalho ou lazer daquele candidato, ele estava funcionando, né? E aí tem uma fotografia que eu separei para mostrar para vocês, que eu acho que ela sintetiza um pouco isso que eu estou querendo dizer, que é uma fotografia, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, uma fotografia que foi compartilhada comigo num grupo de WhatsApp que eu estava inserido junto com esses candidatos. A gente tinha um grupo de WhatsApp que era feito, sobretudo, para momentos de estudo, para troca de exercícios e notícias sobre o concurso, etc., mas também era um grupo de confraternização e lazer, de ficar trocando, falando besteira, etc, etc, etc. E essa foto aí que vocês estão vendo, o que essa foto está mostrando para a gente? Ela tem aí um notebook, né? Ela tem aí a apostila de preparação do concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tem uma pistola 9mm, 2 estojos de munição e um caderno. E essa foto, ela foi compartilhada por um candidato à prova da Polícia Militar, que ele não é ainda policial. Ele é um cara que é civil, e por conta, na época, dos decretos de flexibilização do porte de armas do Bolsonaro, ele conseguiu parcelar essa pistola 9mm em 10 vezes sem juros da Taurus, comprou essa pistola, comprou esse armamento, e esse cara, ele fazia bico de vez em quando como segurança de uma boate. Ele usava essa arma para poder tanto exercer essa profissão, esse bico que ele tinha, mesmo sem ser policial ou ser formado em vigilante patrimonial, mas também, de vez em quando, para tirar uma onda. Ele gostava de andar armado. E essa imagem aí, na verdade, esse cara, ele tinha um patrão dele que era policial militar, ele morava também numa área onde vários policiais também moravam, né? E essa foto, aí ele postou essa foto no sábado à noite, quando a gente estava conversando sobre o que as pessoas estavam fazendo no sábado, e aí algumas pessoas estavam falando, não, eu estou estudando para o concurso, o outro falou que estava saindo, não sei o que, ele falou, não, estou estudando para o concurso, olha a minha mesa aí. E quando ele mostrou essa foto, o pessoal pirou na arma dele. Falou, pô, cara, que é isso? Não sei o que. Ele falou, cara, agora comigo aqui só tá faltando a funcional. Ou seja, o cara ele já tinha, na verdade, um certo tipo de ethos de policial muito performado na maneira como ele construiu essa imagem, mesmo se na época ele estava dentro da Polícia Militar. Um pouco, isso sintetiza um pouco uma das conclusões do trabalho, que muitos desses caras que estão querendo, eles estão querendo entrar para a Polícia Militar, embora eles não sejam policiais militares, eles têm uma adesão a esse projeto em ser policial militar, compreendendo a polícia não só enquanto uma instituição, mas como uma espécie de um modo de ser, né? Ou quase como um espírito, se pensar em termos weberianos, que prescreve um certo tipo de ética, um certo tipo de visão de mundo, e que está localizado muito além da polícia, né? É algo que você encontra de maneira muito difusa no cotidiano de uma série de grandes cidades do Brasil, como o Rio de Janeiro, e sobretudo nos seus espaços periféricos. E aí, na verdade, essa segunda parte do trabalho dos lugares de polícia é um pouco a descrição de como esses lugares funcionam, como é que a polícia, na verdade, enquanto não uma instituição só, mas também como os seus agentes, como é que a polícia ela acaba influenciando muito a maneira como esses jovens eles vão construir os seus próprios projetos de vida e os seus próprios campos de possibilidade, não só profissional, mas também dentro de um projeto de ascensão social e também de um certo tipo de garantia de alguns direitos em um país onde você tem uma profunda desigualdade no acesso a eles, compreendendo o direito aí, do ponto de vista nativo, quase como uma espécie de privilégio, uma vez que você tem aí, na verdade, um mercado de direitos que ele não é acessível para todo mundo, né? Um pouco, na verdade, a demanda por se tornar policial militar
ela é fundamentalmente uma demanda, me parece, por respeito, né? A gente está falando de sujeitos, na verdade, que quando tem uma farda, quando tem uma arma, uma carteira funcional na mão, eles conseguem, na verdade, ter um outro tipo de inserção, não só econômico-profissional, mas também simbólica, nessas áreas que a gente está falando de uma cidade como o Rio de Janeiro. Perfeito, Eduardo. Da tua fala, praticamente, a gente consegue tirar uma formalização na questão da tese mesmo, na questão de categorias, né, que tu estabelece muito bem, diversas categorias na escrita da tese, e algumas delas me chamaram bastante atenção. Uma delas foi a vida de polícia, que, diante da tua fala mesmo, que tu comenta que desde antes da entrada na corporação desses jovens, eles estão expostos, né, a diversas representações, tantas outras pessoas constroem essas representações através de filmes, música, jogos, no caso parentesco, o processo de transmissão social de conhecimento, né? E a gente consegue também perceber através da tua tese, inclusive que é definido o próprio título também, né? Que tu comenta também sobre a influência direta na construção da tua tese através da abordagem empregada pela obra do autor do William Foote White, que significa da Sociedade de Esquina, né? Que é uma obra muito interessante também, e que através do comentário que tu fez sobre as polícias militares do Brasil, e em especial a polícia militar, a polícia do Rio de Janeiro, né? De maneira particular, elas são consideradas instituições que vivem num regime de crise, né? Não um regime de crise permanente, mas também que para um antropólogo, um problema em etnografar essas práticas de polícia de uma instituição, como tu citou agora há pouco, é encontrar a maneira certa, praticamente, né, sobre ela, uma série de dimensões do trabalho da polícia, em especial a convivência entre os agentes, que são inacessíveis para a grande maioria das pessoas, né, que não são policiais. Mas dentro disso também da tua tese eu consegui percebi que a categoria da noção de esquema, eu senti que foi praticamente a pergunta norteadora do teu estudo, né, que te guiou, que é uma categoria que praticamente orienta o teu trabalho, né, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa categoria também pra gente. Claro. Então, Felipe, a questão do nome da minha tese ser Sociedade dos Esquemas é uma homenagem, sobretudo, ao Foote White, nesse sentido que você colocou. De quê? Né? Qual o diálogo com o Foote White, sobretudo? Quando o Foote White, para quem não conhece, é um cara que é uma leitura lapidar, assim, para todo mundo que tem interesse em desenvolver uma etnografia, quando ele vai lá para Cornville, né, aquele bairro ítalo-americano no norte de Boston, né, lá no início do século XX, as primeiras décadas do século XX, para olhar aquele lugar, Cornville era considerado um lugar em crise, né, a partir, por exemplo, da maneira como aquele espaço era representado pela grande mídia, na fala de certos especialistas, na fala de certos políticos ou dos empreendedores morais daquela época que cristalizava essa visão de Cornville como lugar do caos, da desorganização, etc. E o Foote White, quando ele conseguiu, né, se inserir naquele lugar e, a partir de um convívio com certos jovens daquele bairro, né, na esquina onde ele ficava ali fazendo as observações dele, ele conseguiu perceber que não tinha nenhuma crise naquele lugar, muito pelo contrário. Né? Aquele lugar tinha hierarquias sociais, aquele lugar tinha relações, aquele lugar tinha, na verdade, toda uma capacidade de criação daquelas pessoas que, do ponto de vista dos nativos, de quem morava em Cornville, aquele lugar não estava em crise. Muito pelo contrário, era um lugar potente para se fazer uma série de coisas a partir daquele bairro. E do ponto de vista da polícia militar, né, não é que, na verdade, a polícia militar não está em crise. Né? Assim, agora, essa crise ela tem que ser melhor problematizada. Essa crise é de quem, para quem, ou o que você está compreendendo enquanto crise. Se a gente estabelece um certo tipo de parâmetro normativo, né, como a lei, né, algo, né, muito caro, por exemplo, para o direito, das práticas que esses policiais estão tendo, das violações de direito, é óbvio que a polícia militar ou as polícias militares, elas são instituições em crise. Né? Mas do ponto de vista, né, de uma série de atores que estão nessas forças policiais, não são todos, é óbvio que tem policiais também que são bastante críticos do seu próprio trabalho, mas parte desses profissionais, e sobretudo daqueles que querem adentrar as polícias militares, elas não são instituições em crise. Muito pelo contrário, elas são instituições que são fundamentalmente portas de entrada para você fazer várias coisas dentro da sua vida. É uma frase que é muito comum, que eu ouvi diversas vezes no meu trabalho de campo, da boca de candidatos à prova da Polícia Militar, como também de policiais que eu conheci através dos candidatos, é que a polícia ela abre portas. Né? E essas portas são o quê? São uma série de oportunidades que a carreira policial ela abre a partir de ações que elas são ações que podem ser legais ou ações que podem ser ilegais, ou que eu acho que é mais interessante é tentar pensar nessa fronteira difusa, né, entre o legal e o ilegal, que é onde muitas vezes, né, as polícias, ou enfim, o judiciário, ou acho que no Brasil,
É difícil imaginar uma pessoa que está completamente, enfim, pautada num campo que são práticas legais ou práticas ilegais. E aí essa noção de esquema, que foi uma categoria nativa, que eu tentei pensar a partir do ponto de vista nativo, em termos analíticos, algumas situações no meu campo, ela foi uma categoria importante, que acho que ela conseguiu dar um pouco amarrar uma série de fios que a gente vai desenvolvendo no nosso trabalho e que depois a gente tem que juntar isso tudo quando vai escrever a tese. Né? Você faz trabalho de campo, anota uma porrada de coisa, você lê um monte de coisa também, e depois você tenta pegar esses fragmentos que você revivenciou no teu campo e construir, a partir daí, uma tese, enfim, contando histórias que sejam coerentes a partir de um certo tipo de perspectiva. Né? E a noção de esquema me ajudou muito a pensar nisso. Porque o esquema é o quê? O esquema, ele, na verdade, é um conjunto de agenciamentos que serve para a gente fazer uma série de coisas. Né? Mas, sobretudo, a noção de esquema está ligada a duas noções fundamentais, que é você estabelece um esquema a partir de relações que são relações de confiança. E, por outro lado, como um esquema, ele sempre tem aí, muitas vezes, um pé em relações que estão ligadas à ilegalidade, ele também é uma categoria que evoca também relações de confiança, mas relações também de segredo. Né? A gente está falando aí de coisas que não são tão claras. Né? O esquema é sempre uma forma de você resolver problemas do seu cotidiano, que ela não é algo, por exemplo, que você vai encontrar descrito em regulamentos ou em leis ou em coisas do tipo. Né? É um tipo de ordenamento e de construção de relações de confiança na operação de mercados que se dá muito a partir, por exemplo, de uma dinâmica da oralidade. Né? Só que isso não é uma coisa ligada apenas à polícia militar, me parece. Né? Eu, na minha profissão, enquanto professor da educação básica e do ensino superior, ao longo de uma série de escolas que eu trabalhei, por exemplo, né, universidades eu trabalho há pouco tempo, mas de escolas, eu me meti numa série de esquemas para conseguir sobreviver. Desde, por exemplo, ter que dar aula sem estar formado na disciplina que eu tinha feito a licenciatura. Eu fiz um esquema, por exemplo, com o dono do cursinho para conseguir fazer isso. Até, por exemplo, alguns outros esquemas ligados à organização dos horários do turno do colégio também, porque você ia ficar sem aula, você mudava aquilo, juntava a turma, etc. Você arrumava um esquema ali entre seus colegas de trabalho, entre o inspetor da escola, até a própria direção, para você conseguir dar conta daquele tipo de demanda que você estava ali e que, muitas vezes, o esquema ele aparece como algo que não é completamente paralelo ao regimento legal daquela instituição, mas é algo, muitas vezes, que ele é usado para que esse regimento ele seja, na verdade, operacionalizado em termos práticos. Né? O esquema, sobretudo, ele não fala sobre o dever ser das coisas, ele fala sobre o ser, como as coisas são, né? Seja numa escola, seja na polícia militar, seja, por exemplo, no ordenamento ligado aos vendedores ambulantes no trem, seja, por exemplo, no estacionamento organizado de maneira informal no entorno de um estádio de futebol, entre uma série de coisas. Né? Só que a polícia militar me pareceu um certo tipo de enquadramento dessa sociedade de esquemas que a gente vive, né? Que aí é óbvio que o meu diálogo aí é com, enfim, toda uma teoria ou toda uma tradição de pensamento sociológico brasileiro que remonta a muitos outros autores, como, por exemplo, Roberto da Mata, né? Assim, noção de esquema, jeitinho, tudo isso aí tem alguns pontos de contato que são importantes para compreender esse tipo de agenciamento entre as relações dos indivíduos. Né? É algo que me pareceu ser uma categoria que traz muito rendimento analítico para compreender as polícias militares, mas que é algo que não se inscreve apenas nas polícias militares. Né? Os esquemas, por exemplo, na polícia militar, é interessante assim, pensar que uma parte deles ele é descrito na categoria nativa dos policiais enquanto sacanagem. Né? Qualquer tipo de esquema ilegal que a polícia está metido no Rio de Janeiro, pelo menos, eles chamam de sacanagem. Né? Mas é isso, né? Você tem sacanagens e tem até aquela sacanagemzinha inocente que, pô, o cara se mete, mas tá tranquilo, né? Não tem um certo tipo de interdição moral tão grave quanto uma sacanagemzinha, e tem aquelas sacanagens mais pesadas que aí, né, não é todo, inclusive policiais que estão dispostos a se meter nisso, né? E esses esquemas, eles estão aí ligados a uma série de rendimentos, né, que os policiais, do ponto de vista da minha tese, eles conseguem auferir, né? Isso está ligado a rendimentos que são rendimentos econômicos, mas também são rendimentos ligados a certos mercados da reputação, né? Fundamentalmente numa cidade como o Rio de Janeiro. Né? Se a gente pensa, por exemplo, nas questões, em um exemplo específico das operações policiais, né? A operação policial no Rio de Janeiro, a invasão de uma favela, ela está permeada de ações que ficam ali na fronteira do legal e ilegal e que elas são operacionalizadas por esquemas, né? Desde a apreensão ilegal de armas, passando, por exemplo, por
mortes que são execuções e que viram autos de resistência, ou uma série de outras coisas que entram nessas dinâmicas em particulares das operações policiais. Mas não é só isso, né? A polícia ela não se resume a esse tipo de ação, né? O universo das polícias, e acho que por isso também que estudar as polícias é algo tão estimulante do ponto de vista sociológico, é porque ela abre espaço para você pensar uma série de coisas muito mais amplas, né? E que ressonam muito além das fronteiras dessa instituição em específico, né? Então, assim, acho que é importante dizer que a minha tese, né, eu acho que os trabalhos, enfim, que me parecem mais interessantes do ponto de vista antropológico são aqueles que não estudam, ou na verdade não estudam as vilas, né, mas estão nas vilas pensando em questões que são muito mais amplas para, enfim, mobilizar um autor que para mim também é muito caro, que é o Geertz, né? Eu não estou, na verdade, estudando a polícia, né? Eu estou estudando na polícia, ou essa polícia que não é a polícia, mas é um momento ali liminar que o candidato está e não está dentro da polícia, mas estão ligadas a questões que são muito mais amplas e que conformam a gente, e que são questões da pauta, por exemplo, do debate da sociedade brasileira contemporânea. Claro. O teu argumento principal, né, é o que potencializa, no caso, a administração da questão do intermédio dos esquemas, né, que não é uma prática limitada, inclusive, somente às polícias, né, e a certos lugares, mas algo, sim, compartilhado, né, tu deixa isso bem destacado desigualmente entre uma série de condições profissionais num país como o Brasil, né. Tu cita a questão dos esquemas também como dentro de uma construção sociológica mais ampla, onde os candidatos interessados na carreira talvez sejam somente no caso de distintos enquadramentos, né, de uma sociedade dos esquemas. E essa pauta eu acho muito interessante dentro do teu trabalho, dentro da tua tese, né? É uma tese muito completa e muito interessante, tá? Eu vou para a nossa pergunta final, para nós não tomar muito nosso tempo, tá? E aí a gente faz um fechamento. Para finalizar, Eduardo, eu gostaria que tu desse um conselho ou uma mensagem que tu deixasse para quem está recém começando agora num projeto de pesquisa, ou especialmente no mestrado, no doutorado. Ou, por exemplo, se tu pudesse voltar no tempo, faria algo diferente na tua pesquisa? O que tu faria? Algum conselho? Então, Felipe, o conselho, assim, enquanto pesquisador e também professor, é que, assim, primeiro, leiam, por favor, assim, as pessoas precisam ler. A gente está vivendo um contexto muito sério de problemas de leitura por parte do corpo de professores, enfim, sobretudo do corpo de alunos nossos, né? Assim, a gente tem... Eu dou aula numa graduação, dou aula numa pós agora, e as pessoas têm tido cada vez mais dificuldade de estarem lendo, né? Isso está ligado a uma série de questões que eu não vou entrar aqui, mas o primeiro ponto é que antes de você iniciar um trabalho de campo numa disciplina da área das ciências sociais, é importante ler uma série de coisas ligadas à teoria e também à construção do teu próprio objeto, né? Uma coisa que é fundamental, é que você traz muito do teu trabalho de campo a partir daquilo que você leva. Quero dizer o seguinte, né? Quanto mais você consegue ler e se preparar e estar bem preparado, né, para a realização desse trabalho de campo, mais produtivo ele vai ser quando você for retornar para sua casa, para o seu escritório, para a sua universidade, para colocar suas notas de campo em dia, para você começar a pensar sobre aquilo que foi a sua experiência, né? Eu acho que o ponto fundamental inicial é justamente isso, é tentar, na verdade, estabelecer um certo tipo de disciplina de estudo, de trabalho, quando você vai fazer um trabalho de dissertação ou de tese, porque não é fácil para ninguém, sobretudo, assim, é um tiro que eu costumo dizer, assim, sobretudo um doutorado, ele é um tiro não é uma corrida de 50 metros rasos, que você vai dar aquele gás inicial de 6 meses e conseguir fazer o teu trabalho, muito pelo contrário, ele é um tiro de médio e de longo prazo, entendeu? E é fundamental, assim, pensar, por exemplo, nessa rotina de estudos, é fundamental pensar num planejamento que faça com que você consiga ter um momento de você ter leitura, de você ter trabalho, de você ter reflexão sobre isso. Eu acho que é muito importante ter isso em mente como um conselho básico para quem está começando agora em relação a esse tipo de empreendimento. Entendeu? Poderia falar que muitas coisas, Felipe, mas a minha angústia, muitas vezes, enquanto professor, sobretudo, é o problema da leitura das pessoas. Se as pessoas começarem a ter um esforço maior na leitura, eu acho que você já começa a ter... Isso abre possibilidades para uma série de outros problemas que são mais sérios, mas que isso é o básico, assim, entendeu? É essa preparação a partir da leitura que você tem que ter antes de iniciar um trabalho de campo. Uhum. A gente tem algumas perguntas, Eduardo. A Raíssa gostaria de saber como essas etnografias te afetou enquanto pesquisador.
Obrigado pela pergunta, Raíssa. Olha, Raíssa, é uma outra questão que eu acho fundamental também, isso se estabelece enquanto uma dica também, né? Se você faz um trabalho de campo e esse trabalho de campo não consegue mexer contigo ou te afetar, sobretudo na maneira como você via aquela situação a qual você se propõe a pesquisar, é porque esse trabalho de campo, de repente, ele não funcionou muito bem, né? Uma vez que o processo de você construir uma etnografia, ele me parece um processo de fundamentalmente conseguir humanizar esse outro que você está estudando, né? E a humanização desse outro, eu acho que é fundamentalmente humanizar esse outro e fundamentalmente tentar compreender como é que esse outro ele é tão complexo assim. Então, uma coisa que eu acho que esse trabalho trouxe para mim, principalmente, foi tentar compreender melhor não só o que leva esse cara a querer ser policial numa cidade como o Rio de Janeiro, mas certos tipos de dilemas que a profissão policial ela tem, né? Que muitas vezes, para quem está de fora, você acaba não compreendendo muito bem, né? Ou você acaba, muitas vezes, tentando estabelecendo uma certa visão muito homogênea e muito de sobrevoo sobre uma problemática que ela é altamente complexa, né? Eu acho que uma questão que mais ficou para mim depois de realização desse trabalho não é, na verdade, concordar com certos tipos de práticas que as polícias têm numa cidade como o Rio de Janeiro, né? Mas é compreender quais são os processos sociais que geram esse tipo de prática, né? Ou quais são os processos sociais que conformam esses tipos de visões de mundo e que vão produzir esses sujeitos que eu me coloquei enquanto tarefa estar tentando compreender melhor, né? Eu acho que isso vale não só para o trabalho de campo, nesse dos modos que eu construí o meu, né? Eu acho que o objetivo final de todo o trabalho de campo e da construção de teoria é justamente essa capacidade da gente complexificar esse outro. Ver como é que as pessoas não dá para você compreender essa pessoa a partir de uma paleta binária de cores, né? No preto e no branco. Você tem milhões de tons aí entre essas duas cores que estão ligados a essas nuances que, enfim, vão informar essas visões de mundos e essas práticas dos sujeitos, né? E isso eu acho que eu consegui fazer um pouquinho a partir desse trabalho que eu desenvolvi com os candidatos, né? Eu olho hoje, por exemplo, para as práticas policiais numa cidade como o Rio de Janeiro, ou mesmo, na verdade, para um jovem que entrava para a polícia militar, com outro tipo de olhar, né? Não menos crítico, acho que até mais crítico, mas ele é mais crítico, sobretudo, porque eu consigo ter, talvez, maior refinamento na compreensão dessas problemáticas ligadas às polícias do Rio de Janeiro. Aproveitando o gancho da pergunta da Raíssa também, achei muito interessante o período do estudo da etnografia, né, que tu fez, foi de 15 meses, se eu não me engano, e a gente para pensar que um escrito, uma etnografia, no caso, é sempre um texto que tu realiza a partir de interpretações, né? Eu acredito que um dos maiores desafios dessa tese para ti foi a escolha por parte do antropólogo, por parte tua, no caso, de categorias capazes de descrever essa maneira, né, de como uma determinada comunidade se organiza através das suas experiências, né, simbolicamente, assim. Então, achei muito interessante, tá? Gostaria de agradecer, tá? Muito pela tua participação, tá, Eduardo, e generosidade em compartilhar sua experiência com a gente. E a vocês que nos acompanham até aqui, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e seguir a Arena Sociológica nas redes, tá? Até a próxima, muito obrigado. Então esse foi mais um episódio da série Dissertando. Espero que você, ouvinte, tenha gostado desse papo. E peço uma gentileza, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando o conhecimento. Também te peço que me siga nas redes sociais no perfil @conversa.criminal. E que também siga o perfil do Arena Sociológica, que é um grande parceiro nosso nesse projeto, no perfil @Arena Sociológica. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.